Vinícius, será que o dólar não pode acabar? Será que o dólar não vai cair e o yuan não vai se tornar a moeda mundial? Não vai. E eu vou explicar para você o porquê. China é um país que tem controle de capitais. O que é controle de capitais? Basicamente, você tem uma série de impeditivos. Você até pode investir no exterior se você quiser, mas você tem uma série de impeditivos que são tão grandes que não vale a pena você investir no exterior, você tirar dinheiro da China. Para um país ele ter a moeda de reserva mundial, o que acontece? Você precisa abrir as fronteiras do capital. Você precisa permitir livre acesso e fluxo da sua moeda para dentro e fora do país no momento que qualquer pessoa quiser. Você precisa de liberdade, porque senão nenhum investidor vai confiar. Existem vários grandes empresários e investidores que colocaram dinheiro na China e não conseguem resgatar. Tem várias histórias, né? E próprios processos rolando e tudo mais. Outro ponto importante. Na China você não tem liberdade. Olha só o que aconteceu em 2021. China proíbe lucro com a educação e bilionários veem fortunas derreterem. Pensa e imagina. Se alguém com muito dinheiro vai querer correr o risco de ver a sua empresa, o seu patrimônio ruir do dia para a noite por conta de uma decisão do Partido Comunista. Pensa. É óbvio que não. Quando você não tem liberdade, você não vai colocar dinheiro nesse negócio. Outra coisa que você tem na China, manipulação cambial. Direta. Uma das principais armas que a própria China usou contra os Estados Unidos, da guerra comercial entre China e Estados Unidos, foi justamente a manipulação do câmbio e a desvalorização do yuan. Ah, Vinícius, mas o dólar não pode deixar de ser a moeda mundial? É claro que pode e vai. Em algum momento vai. Nenhuma moeda mundial é a moeda mundial para sempre. Até 1944 era a libra esterlina. Antes de 1871, quando começou a libra esterlina, era o florim. E aí você teve várias diversas outras moedas antes disso. Mas qual é o grande ponto? O grande ponto é que não é porque a moeda, em algum momento, que na minha visão vai demorar muito tempo, mas em algum momento a moeda vai deixar de ser a moeda mundial, que ela vai desvalorizar em relação a uma moeda ridiculamente fraca como o real. Um país tupiniquim, economicamente falando, que aceita uma inflação alta como algo normal. Não, pelo contrário, pode deixar de ser a moeda de reserva mundial, que vai continuar valendo mais do que o real. Como é com a libra esterlina. Você já viu a libra esterlina valer menos do que o real nos últimos 10, 15 anos? Óbvio que não. Ah, mas ela deixou de ser a moeda mundial faz muito tempo. Pois é, continua valendo muito mais. Por quê? Correlação. O que importa é a comparação. Então, eu tenho um aviso para dar para você que tem medo que o dólar vai desvalorizar muito em relação ao real. Não se preocupa. Não existe quase nenhum risco do real se dar melhor do que o dólar no longo prazo. Infelizmente, esse risco não existe. Não é de hoje que a gente vê essa crise de desconfiança no dólar. Tá? Essa crise já aconteceu. Deixa eu até mostrar para vocês. Na década de 70, justamente quando foi abandonado o lastro do dólar no ouro, existiu uma crise de desconfiança no dólar. E você sabe o que aconteceu? Dá uma olhada. De 1971 para frente, a gente viu o segundo tipo de antiação, que são os metais preciosos, valorizando cerca de 2.000%. Você está vendo aqui, ó, em dólar, 2.000%, no intervalo de 10 anos. Depois, várias vezes a gente teve capas de revistas da The Economist, que é também outra, ela é tipo agência de classificação de risco. Quando ela fala alguma coisa, acontece o contrário. Dizendo que era o fim do dólar ali depois do estouro da bolha das empresas de tecnologia nos Estados Unidos ali em 2000. E o que aconteceu de 2000 para frente? Olha só, de 2000 até 2011, a gente viu o ouro aqui, uma representação dos metais preciosos, valorizando mais de 500%. O que acontece num cenário de crise internacional? Inclusive crise nos Estados Unidos. O povo migra para os Estados Unidos, por mais contraintuitivo que pareça ser. Você viu isso acontecer com a inflação global. A gente viu
o dólar valorizando no mundo inteiro, mesmo com uma inflação elevada. O que a gente viu acontecer? Está aqui, ó. Na minha tela você está vendo o Dollar Index, tá? Que basicamente é um índice que mede a força do dólar em relação a uma cesta de moedas fortes. Tá? E aí entra euro, iene, coroa sueca, libra esterlina e tudo mais. Vou colocar aqui Inflation Rate United States, que vai ser US, aqui a sigla. Olha só, durante a elevação dos juros, a elevação da inflação nos Estados Unidos, a gente viu uma elevação da força do dólar em relação a essa cesta de moedas fortes. Então, quando você tem um período inflacionário, um período de crise nos Estados Unidos, para onde o pessoal corre? Para o dólar. E quando existe uma crise de desconfiança na força do dólar, o que acontece? O pessoal migra para onde? Para a reserva de valor clássica. Para o segundo tipo de ação, para os metais preciosos, sendo a principal representação o ouro. Então, Vinícius, os Estados Unidos vai ruir, não acredito. Entretanto, se acontecer, não tem problema. O ouro já disparou mais de 500% uma vez e 2.000% outra vez que teve crise de desconfiança no dólar.